E o atacante Memphis Depay convocado para a seleção holandesa, ó, que o Memphis está perto de quebrar o recorde de maior artilheiro da história da seleção holandesa. Você que arrastou o Corinthians para as páginas policiais. Por isso eu repito, cara, não meça os outros com a sua régua. Fala, fiel, tudo bem com vocês? E nesse vídeo você vai ver impeachment de Augusto Melo. Augusto Melo contratando ex-ministro da Justiça. Briga com Rosalá Santoro. Coringão treinando para o jogo contra o Huracan. Memphis Depay convocado para a seleção holandesa. Se liga aí. Então vamos lá, gente, sem enrolação. Augusto Melo contrata o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para defender ele, velho, para ver se ele consegue travar a reunião hoje do impeachment, para que a reunião não aconteça, igual foi da primeira vez, né? O Augusto já teve dois impeachments aí, duas votações, né? Pelo menos começo de votações. Na primeira ele conseguiu, através da justiça, travar, e aí na segunda, o que acontece? Ele não conseguiu, só que pelo poder da Fiel, que estava ali fora da torcida, não ocorreu o desenrolar do impeachment. Hoje é a continuação do impeachment, que era de janeiro, do começo do ano. Então, você vê como que é a bagunça no Corinthians. Aí agora o Augusto Melo contrata o ex-ministro José Eduardo Cardoso. Porra, mano. Tava na cara, né, que o Augusto Melo ele não foi passear em Brasília, né, mano? Tava lá fazendo lobby com o ministro da Justiça, com o STF, com um monte de gente lá para tentar alguma coisa. O que eu posso falar para vocês, gente, que a justiça precisa ser feita. Se ele é culpado, ele precisa sair. Se ele não é, que ele continue no cargo. Mas que não dá, mano, pro Corinthians ficar no meio dessa bagunça, não dá. Pra mim, é fato que o Corinthians está sendo prejudicado em relação a essa briguinha política dos caras lá dentro. Aqui a gente tá no Instagram do Rosalá Santoro. Por que eu vi no Instagram dele? Porque ele tinha dado uma resposta, né? O Augusto Melo, no sábado, pipocou uma informação aí, né, nas mídias. A gente até divulgou aqui no canal. Que o Augusto Melo entrou com um pedido dentro do Corinthians para expulsão, né, do Rosalá Santoro do quadro associativo do Corinthians. Se ele for expulso, ele não pode concorrer à presidência do clube, né? Então é uma briga política. O que o Augusto alega? Alega várias situações, entre elas que o Rosalá Santoro não quis pagar o Rojas e, consequentemente, o jogador saiu de graça e o Corinthians ainda tem uma bala ainda para pagar pro cara. Tem quase 8 milhões de dólares para pagar pro jogador. Ele alega que o Rosalá Santoro não pagando o atleta sujou a imagem do clube, né? O clube perdeu credibilidade no mercado por causa do Rosalá Santoro. E aí o Rosalá deu a resposta dele no próprio sábado, tá bom? Se liga aí. Augusto Melo, trabalhei a mente. Augusto, não meça os outros com a sua régua. Você é o presidente indiciado. Você que teve as contas reprovadas. Você que arrastou o Corinthians para as páginas policiais. Por isso eu repito, não meça os outros com a sua régua. Bom, vamos aos fatos. O contrato do Rojas foi você que assinou. Eu era financeiro na época. Você e o departamento de futebol fizeram um contrato bastante prejudicial ao Corinthians, prevendo uma rescisão antecipada em caso de inadimplemento. No dia do vencimento, sim, tinha planejamento de caixa para pagar, mas você decidiu pagar a rescisão do Antônio Oliveira um dia útil antes do vencimento da parcela do Matias Rojas. Foi a sua decisão pessoal, comunicada para mim. Foi você que me ordenou pagar a indenização do Antônio Oliveira em detrimento a ter dinheiro em caixa para pagar o Rojas no dia útil seguinte, após o carnaval. Agora tenta jogar a culpa em mim, né? Como se eu fosse responsável pela sua falta de capacidade administrativa. E ainda me acusa de ter reprovado a própria conta. Queria te lembrar, Augusto, isso é facilmente comprovável, que até mais de 2024 a gente estava em linha com o orçamento, tanto em receita quanto em despesa. Depois da minha saída, a sua falta de capacidade administrativa levou o Corinthians a estourar o seu orçamento em mais de 100 milhões de reais nas despesas operacionais, aquelas que você escolhe fazer. E, Augusto, eu não entreguei as contas? Você nunca respondeu o CORE? Você nunca respondeu nenhum ofício no conselho? Entreguei o balancete de janeiro, tinha o balancete de abril em trâmite de aprovação no CORE para ser publicado. O de maio, obviamente, na primeira semana de junho, ele não estava pronto ainda, mas sim,
dentro do que estava ao meu alcance, cumprir as obrigações estatutárias. Essa é possivelmente a semana mais triste da história do Corinthians. Tem um presidente indiciado, talvez o primeiro na história do futebol. Deve ser alguma coisa da qual, em algum momento, você vai dizer que também não é sua culpa, né? Mas, cara, não sou eu que vou responder no inquérito. É você e seus amigos. Não tenho rabo preso, não tenho motivo nenhum para ficar quieto. Esse é o próximo movimento, Augusto. Seja pedir o boné, deixar o Corinthians em paz e parar de atacar corintianos que querem o bem do esporte do Corinthians paulista como eu. Então vocês podem ver aí que o Rosalá deu uma resposta para o Augusto em relação a essa questão de querer a expulsão do Rosalá Santoro do quadro associativo do Corinthians, tá bom? Para mim, gente, isso aí é briga política, né? O Rosalá aí coloca, né, tá se colocando agora como pretendente à presidência do Corinthians e o Augusto já enxergou que, porra, mano, se ele cair, quem vai assumir provavelmente vai ser o Rosalá Santoro, né? Pelo menos é o que parece, né? E aí, pra mim, isso é uma briga política, até porque isso aí, gente, não acrescenta nada ao Corinthians, né? Tem um presidente indiciado por vários crimes, entre eles lavagem de dinheiro. Tem um ex-presidente dando resposta para um atual presidente. Tendo um monte de confusão dentro do Corinthians. Isso não engrandece em nada a marca Corinthians. Aqui também, gente, os Gaviões tinham colocado um comunicado aí, ó, no ar em relação à questão do impeachment que vai acontecer hoje dentro do Corinthians, ó. Pedido de afastamento do presidente Augusto Melo. Diante das recentes notícias que envolvem o indiciamento do presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, Augusto Melo, em inquérito policial, os Gaviões da fiel torcida vêm de forma clara e objetiva solicitar seu afastamento imediato do cargo. Tal medida se faz necessária para preservar a imagem do Corinthians, que se deve estar sempre acima de qualquer interesse pessoal e evitar que os problemas que hoje recaem sobre o presidente impactem ainda mais o clube, que já enfrenta uma grande crise administrativa, financeira e institucional. Então, resumindo um pouquinho mais aqui, gente, reforçamos nosso compromisso de fiscalizar, cobrar e defender os interesses do Corinthians, isso nos 55 anos de história dos Gaviões da Fiel, tá? Eles tinham colocado esse manifesto aí, essa nota oficial, desculpa, em relação à questão do Augusto ter sido indiciado na semana passada por várias questões aí em relação àquele caso Vaidbet, né? Augusto Melo, Sérgio Moura, Marcelo Mariano e também o Alex Cassundé lá, que era dono daquela empresa que recebeu o dinheiro, né? No todo, gente, que a gente pode entender, o Corinthians é inocente de tudo e as outras pessoas que estão sendo indiciadas, elas vão ter que responder na justiça. E podem sim, mano, se provarem inocentes lá na frente, né? Inocentes. Até porque, no caso do Augusto Melo, ele pode sim provar que é inocente. Indiciado não quer dizer culpado, quer dizer que a polícia tem elementos, né, provas que corroboram para que ele seja realmente culpado. Mas que lá na frente, no decorrer do processo, o próprio Augusto Melo, ele pode provar sua inocência. Mas que é sempre muito complicado. E o presidente, do jeito que tá hoje, com esse tumulto político dentro do Corinthians, fica difícil pro torcedor ver alguma melhora aí fora de campo. Galera, e mais uma vez aqueles protestos que acontecem sempre aqui, principalmente aqui em São Paulo, aqui nos clubes de São Paulo, já é uma tradição, quando eles estão insatisfeitos que eles fazem, picha os muros das dependências do clube. Isso aconteceu no Parque São Jorge lá, tá? De domingo aí, na madrugada de domingo. Fundado por operários, roubados por empresários, foi pichado ao Corinthians, né? Se você apoia o Augusto, você não é Corinthians. Quem tenta matar o clube vai sangrar com ele. Ladrão devolve o Coringão pro povão. Se você apoia o Augusto, você não é corintiano, tal, já tinha essa. Se gritar, pegar o ladrão. Fora todos, fora ladrões. Essas pichações que aconteceram lá no Parque São Jorge aí é uma demonstração que parte da torcida não está satisfeita com o atual momento, mas eu também vou muito além disso, né? A torcida do Corinthians ela não está satisfeita com os momentos políticos, não é só de agora. Isso vem de anos ou de décadas. A gente pode falar desde as gestões do Alib até agora. Se o Corinthians, gente, não for passado a limpo, mano,
vai continuar a mesma zona que é lá dentro, tá? Tem que ser passada limpo. Todas as gestões, inclusive a do Augusto Melo, todas. Mas vai acontecer isso, gente? Vai nada, mano, vai nada. Até porque quem tava nas outras gestões aí, daqui a pouco é capaz de estar assumindo de novo a presidência do Corinthians, ou de novo como diretor de futebol. O Corinthians não vai ter paz tão cedo assim não, gente. E o atacante Memphis Depay, convocado para a seleção holandesa, ó, que o Memphis está perto de quebrar o recorde de maior artilheiro da história da seleção holandesa. Se eu não me engano, ele tá a 3 gols do Van Persie. Aí a gente vai falar assim, cara, mas é difícil, né? Vai jogar contra os times da Europa, mas se liga aí os times que o Memphis vai jogar dessa vez, ó. O atacante Memphis Depay, atualmente no Corinthians, foi oficialmente convocado pela seleção holandesa para as partidas contra a Finlândia e Malta. Finlândia e Malta, gente, dá pro cara quebrar o recorde. Válidas pelas rodadas 3 e 4 das eliminatórias da Copa do Mundo. Os confrontos estão marcados para o dia 7 e 10 de junho, ambos às 15 para as 4 da tarde, tá? A convocação ocorre mesmo com o jogador ainda em recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Depay permanece sob os cuidados do departamento médico do clube e ainda não tem uma data para voltar a jogar. Não, tem sim, gente. O Depay vai jogar contra o Huracan amanhã, tá? O Depay vai jogar, não sei se como titular, mas o Depay vai jogar contra o Huracan. Agora, o Memphis convocado para a seleção holandesa. O cara vai jogar contra a Finlândia e Malta. Gente, se ele for mais ou menos, ele vai quebrar o recorde de gols pela seleção holandesa. Então, assim, falta 3 golzinhos só. Olha só que o nosso holandês aí pode ser o maior artilheiro da história da Holanda logo logo. Até lembrando aqui, gente, no perfil aqui da seleção holandesa, os caras também falam do Corinthians, falam das coisas do Corinthians com o Memphis. Aí tá aqui, ó, Memphis campeão paulista. Eles colocaram, né, em relação ao Coringão, que foi legal demais. Cara, tem muita divulgação na Holanda sobre o Corinthians, tá? E mesmo o Memphis não estando tão bem assim, igual a gente sabe que poderia estar, mesmo assim tem uma divulgação muito grande, tá bom? Aí aqui é a seleção holandesa convocada, tá bom? E a gente pode ver aqui Memphis Depay aqui na parte de baixo. E também o Simons, De Jong, Kluivert. Tem vários jogadores que a gente conhece aí também. Tem o nosso zagueirão aí, Van Dijk, mano. Van Dijk poderia um dia jogar pelo Coringão. Esse cara é bom, velho. Se eu pudesse trazer alguém aí pra jogar no Coringão hoje, Van Dijk seria o cara da zaga corintiana. Então vamos lá, gente. Vamos falar de Coringão aí. Vocês viram as questões políticas do Corinthians. Augusto Melo contrata o ex-juiz José Eduardo Cardoso para tentar alguma coisa, para ver se ele não cai hoje. É lógico, aquela visita do Augusto lá no STF, né, no Xandão, nesses caras aí, era lógico que era para tentar não cair hoje, estava na cara, pelo menos para mim. E aí vai ter a votação hoje, se o Augusto cair, Romeu Thomas Jr., a partir de amanhã, já chama a Assembleia Geral. Os sócios do Corinthians vão poder votar e aí eles votam a favor ou contra o Augusto Melo. Se votar contra, o Augusto cai de vez, não tem como voltar. Aí o que acontece? O Conselho Deliberativo do Corinthians se reúne para escolher um nome em consenso para terminar o mandato do Augusto Melo, de 1 ano e meio. Então, mandato tampão, né? Alguém assume lá e termina esse contrato aí, termina essa gestão do Augusto Melo. Depois, lá na frente, tem votação aí para ver quem vai ser o próximo presidente do Coringão, tá? Então, o corintiano não vai poder fazer muita coisa, não. É só ir lá protestar, fazer algo, mas fora isso, não tem o que fazer, tá? Até porque os caras, quem tá lá dentro do Corinthians, sabe muito bem o que eles querem fazer, né? E eles vão conseguir fazer, tá? Agora, em relação ao Rosalá respondeu ao que o Augusto questionou ele lá dentro do Corinthians. Os Gaviões emitiram um comunicado aí falando pro Augusto renunciar. É igual eu falei, gente, a tendência é ele cair hoje, né, nas mãos dos conselheiros, mas, cara, minha opinião é que o Augusto deveria renunciar, tá? Por que eu falo isso? Ah, mas ele não é culpado, ninguém tá chamando ele de culpado, mano. Ele pode, com o decorrer dos fatos ou do processo, ele pode se provar inocente e tem tudo para provar a inocência dele, já que ele tem tantas provas assim. Só que é o seguinte, pô, eu fico pensando aí, sentado numa mesa aí para negociar contratos com Adidas, com Nike ou com
prováveis empresas que sejam patrocinadores do clube, name rights, com uma pessoa indiciada por vários crimes, entre lavagem de dinheiro. Isso é a minha opinião, mano. Mas eu não discordo de vocês também se acharem que o Augusto tem que continuar, tá? Então é a minha opinião, tá bom? Em relação a também Memphis Depay convocado aí, Memphis volta amanhã jogar contra o Huracan, amanhã, se Deus quiser, volta todo mundo. Só vai ficar o Gustavo Henrique ainda fora da equipe do Corinthians. Lembrando, o Huracan se classificou para a final lá. E aí o que acontece? O Huracan vem com o time reserva. Pelo menos por enquanto a tendência é que o Huracan jogue com time reserva. Jogando com time reserva, o Corinthians tem tudo, gente, para se classificar pelo menos para os playoffs da Sul-Americana, tá? Isso se o Corinthians conseguir dar uma cacetada nos caras lá. 4 gols diferentes, o Corinthians consegue passar para as oitavas de finais direto. Pode fazer isso? Pode acontecer? Isso é lógico que pode. O Corinthians tem time para isso. Então a gente espera que o Corinthians consiga, no mínimo, ganhar, né? Ganhando, você já vai para os playoffs. Ganhando de 4 gols de diferença, o Corinthians vai direto para as oitavas de finais da Sul-Americana. E para mim, mano, eu volto a falar isso para vocês. Time mesmo, do 1 ao 11, o Corinthians tem para ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Sul-Americana. E ficar entre os 5 do Brasileirão. Precisa agora, com a janela abrindo dia 1º de junho, contratações. E precisa. O Corinthians não tem dinheiro, sim, mas a gente tem que dar um jeito de fazer trocas de jogadores, emprestar alguns, pegar outros. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Corinthians precisa sim de bons jogadores. Um zagueiro, pelo menos um zagueiro. Um ponta de velocidade pelos lados do campo. Um meia armador. Talvez um goleiro e um lateral direito, tá? Pelo menos eu acho que essas daí são as prioridades do Corinthians, tá bom? Galera, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like, peço que vocês também compartilhem esse vídeo com seus amigos corintianos. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!